Bom dia! Hoje eu e a Júlia a gente vai falar sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio e do cálcio. Eu vou começar falando sobre o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Primeiro, eu já queria começar dizendo que o ciclo do nitrogênio ele tem 3 etapas muito importantes. A primeira seria a fixação, que é quando o nitrogênio ele é transformado em composto nitrogenado, que nesse caso seria a amônia. Então, fixação nitrogênio em amônia. A segunda etapa é a nitrificação, que é essa amônia é transformada em nitrito e esse nitrito é transformado em nitrato. Ou seja, na nitrificação ocorrem 2 etapas, 2 processos diferentes. E a última etapa seria a desnitrificação, que é quando esse nitrato é transformado em amônia não, em nitrogênio de novo. E esse sim acaba o ciclo. Agora eu vou falar sobre a fixação, o que ela é e como funciona. Então, a fixação ela pode ocorrer de 2 maneiras diferentes: a fixação física e a fixação biológica. A física ela acontece quando um relâmpago ou uma faísca elétrica transforma esse nitrogênio em amônio. Lembrando que a fixação é sempre nitrogênio em amônio. Então, essa é a primeira forma de fazer essa transformação. A segunda é a fixação biológica, que é feita por micro-organismos, que eles pegam esse nitrogênio do solo e convertem em amônia. Um exemplo da bactéria que mais ajuda nessa conversão é a Rhizobium. Ela fica nas raízes de plantas leguminosas. Ela forma nódulos nessas raízes que pegam esse nitrogênio e convertem em amônia. Essa relação entre as duas é uma relação de mutualismo, as duas se ajudam, a planta dá alimento para essa bactéria e protege a bactéria, e a bactéria dá nitrogênio para ela. Então essa é a fixação. A segunda etapa do ciclo biogeoquímico do nitrogênio seria a nitrificação. Como a gente viu, a fixação ela transforma nitrogênio em amônia. Agora, na nitrificação, essa amônia é transformada em nitrito e o nitrito é transformado em nitrato. Então, são 2 etapas dentro de uma só. A primeira etapa da nitrificação seria a nitrosação, que ela é feita por bactérias nitrosomonas. Elas convertem a amônia em nitrito. Só que o nitrito ele não faz bem para as plantas não querem absorver ele porque ele é tóxico. Então, a gente tem outro processo chamado nitratação, que é feito pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Elas transformam esse nitrito tóxico em nitrato, que é bom, as plantas gostam, ajudam muito na síntese de aminoácidos e bases nitrogenadas. E assim, essas plantas absorvem, então, fazendo parte aí da cadeia alimentar de novo. E agora a terceira e última etapa do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que seria a desnitrificação. A desnitrificação é quando a gente pega esse nitrato formado na nitrificação e transforma ele novamente em nitrogênio. Como isso ocorre? O nitrato ele é usado para oxidar compostos orgânicos. Então, o que sobra desse nitrato, ele volta novamente para a atmosfera. Assim, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio ele acaba e equilibra a quantidade de nitrato no solo. Acaba não, né? Porque daí vai acontecer tudo de novo. Fixação, nitrificação e desnitrificação. Então é isso. Agora a Júlia vai falar sobre o outro ciclo biogeoquímico. Eu vou falar um pouco sobre o ciclo biogeoquímico do cálcio. O cálcio ele é um mineral que participa da formação do exoesqueleto e conchas dos invertebrados, dentes e ossos nos vertebrados, e além de participar na ativação de enzimas, coagulação sanguínea, contração muscular, composição da parede de células vegetais e entre outros. Por isso, o ciclo do cálcio é muito importante para todos os seres vivos. As principais fontes de cálcio na natureza são as rochas, sendo que só é possível encontrar esse mineral quando ele é dissolvido na água e no solo através de processos mecânicos, químicos e biológicos.
E o cálcio ele nunca foi encontrado isoladamente na natureza, e sim sempre presente em rochas, calcários, mármores, gipso, apatita e fluorita. O ciclo do cálcio tem início com o intemperismo das rochas calcárias, que significa um conjunto de alterações de ordem física, que é a desagregação, e química, que é a decomposição, que as rochas sofrem ao longo de toda a sua existência. E o intemperismo pode ocorrer por várias coisas, entre elas a ação do clima, como a variação sazonal da temperatura e distribuição das chuvas, o relevo, que influencia no regime de infiltração e drenagem das águas, a fauna e a flora, que interferem muito também no fornecimento de matéria orgânica para reações químicas, e o tempo de exposição da rocha aos agentes intempéricos. A partir desse intemperismo das rochas, o cálcio ele é incorporado ao solo, agindo na correção da acidez. E aí, no solo, esse mineral é absorvido pelos vegetais, onde ele é utilizado por vários processos vitais. O cálcio ele é adquirido pelos animais através da ingestão de vegetais e o organismo deles utiliza o mineral na formação dos ossos, dentes e outros processos bioquímicos. E, por fim, com a morte e a posterior decomposição dos animais, o cálcio presente neles retorna ao meio, seja aos lagos, ao oceano ou à terra, o solo, né? Sendo novamente utilizado na composição de rochas calcárias e sedimentares, completando seu ciclo, o denominado ciclo do cálcio.